Eu quero saudar a todos vocês com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar na casa de Deus é sempre um grande privilégio, porque eu creio que neste lugar o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, parabéns vocês que vieram ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também para aprender como amar ao Senhor, adorar. Isso será uma grande bênção para você. E você que nos assiste também pelo Facebook, eu espero que Deus abençoe você poderosamente. Nós vamos fazer uma oração. Logo em seguida, o grupo de louvor estará cantando e logo mais a isso o Ivan estará ministrando a aula dessa manhã. Vamos orar pedindo ao Senhor a direção dele. É importante nós termos a consciência de que estamos na casa do Senhor e que o Senhor está nos observando. Imagine um trono, o rei sentado nele e nós todos diante dele. É assim que é nesse momento. Então, a sua atenção deve estar centrada nisso. Eu sei também que é uma guerra espiritual isso, porque a tendência da nossa mente é ficar perambulando para outros lugares, centrar nos nossos problemas. Então vamos dar o melhor ao Senhor nesta manhã. Ore agora também pedindo para que o Senhor, através do Espírito Santo, use quem vai dar a aula aqui, o Ivan, e tudo que acontecer aqui nesta manhã. Vamos orar. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos. Nós estamos aqui na casa do Senhor aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor e cremos que com o Senhor nós venceremos as lutas e as dificuldades. Estamos aqui também porque é um grande privilégio que o Senhor nos deu com a saúde, cuidando de nós e não permitindo que nada nos acontecesse no decorrer dessa semana. Muito obrigado por tudo. Receba a nossa adoração através do louvor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Mais uma vez, sei que vocês estão com frio, eu vou pedir para vocês ficarem de pé só um pouquinho, tá bom? Vocês vão ficar aí 3 horas, né? Que a palestra de hoje vai demorar umas 3 horas, aí vocês vão ficar 3 horas sentados. Tem gente que já olhou para a porta, né? Mas é uma grande alegria estarmos reunidos na casa do Senhor para podermos adorar a Ele. Então vamos juntos cantar esses cânticos de louvor e exaltação ao nome do Senhor.
Te
uma alegria, né, ver o sol lá fora. Posso ouvir um amém? Vou estar quase congelando em casa, aí o sol aparece, aí todo mundo fica naquele ânimo, daqui a pouco fecha o tempo de novo, e aí todo mundo fica triste de novo, né? Se você for igual a mim, não tenho muita amizade com frio, não. Passo um perrengue aí com frio, né? Então, sol é sempre muito bem-vindo, né? Mas a gente precisa também, todas as estações do ano, elas são necessárias, né? Tem frutas que só produzem em período de muito extremo frio. Sabia disso? Tem fruta que só produz em período de muito frio. E sabe que as uvas mais doces que existem são produzidas em regiões que são perto de 5, 6 graus. Então imagina, para você chupar aquela uvinha docinha, gostosa lá, que o cara tinha que passar um frio para produzir aquilo lá. Então imagina, se não tiver frio, não tem aquela uva docinha, gostosa e tantas outras frutas que são produzidas em regiões frias, né? Então se faz necessário, né? Não tem jeito, né? Deus já fez todas as coisas de maneira perfeita. Então, para você, possivelmente você está me olhando, minha mulher me olhou também e falou assim: você está um verdadeiro contraste, né? Saí de casa achando que eu estava arrasando, blusa marrom, tênis preto com lista branca, e achei que eu estava abafando, mas você está estranho, né? Ainda bem que ela me falou antes, que eu já vim para cá ciente que se alguém estiver me olhando não é porque está prestando atenção no estudo, né? Porque o Chivan está feião hoje. Bom, irmãos, é uma grande bênção a gente estar reunido aqui, e eu creio que Deus ele tem sempre grandes coisas, né, para mostrar para nós, né? E estudando a revista dos estudos do livro da carta de Tiago à igreja, é muito interessante que, se você for lendo a epístola toda várias vezes, você lê uma vez na semana, na outra semana também, você vai ver que sempre você adquire um conteúdo diferente a respeito dessa carta, né? E estudando essa revista, a gente tem visto grandes coisas, né, sendo ensinadas e grandes coisas sendo aprendidas por nós também, né? Eu acredito que Deus ele trata dessa mesma forma, e hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da prática da palavra, né? O tema nosso de hoje é praticando a palavra, e eu achei muito interessante. Essa semana eu estava assistindo um vídeo, e aí veio aquelas sugestões de vídeos do YouTube. E aí apareceu o vídeo de essa história, ela foi bastante repercutida, é capaz que muitas pessoas já tenham ouvido a respeito dela. Uma história de um rapaz jovem dos Estados Unidos que veio de outro país para os Estados Unidos com a mãe, era só ele e a mãe, e aí eles perderam tudo quando teve um daqueles furacões em 2018, eu acho, 2017. Na cidade dele lá foi devastado. Então eles perderam tudo mesmo, casa, móveis, tudo que tinha. Não tinham muitas economias porque eram pobres, e aí perderam tudo. Mas, para você imaginar, nem a roupa que eles tinham de reserva sobrou. Ficou tudo o terremoto não, né? O furacão que deu naquela época. Cada ano muda de nome, né? Não sei se foi o Katrina, não sei qual deles lá que foi, mas devastou aquela região e levou tudo que eles tinham. Casa foi embora, ficou só um espaço vazio lá, onde eles moravam. E aí eles conseguiram com muita dificuldade uma moradia e tudo mais. E esse jovem, ele arrumou um serviço. E aí eu fiquei pensando praticando a palavra. Aí eu fiquei pensando a respeito da palavra do crente. E aqui vai falar um pouco a respeito da palavra do homem e dos cuidados que nós devemos ter. E aí eu fiquei pensando a respeito da história desse jovem, que é muito motivadora, inclusive. E aí esse jovem arrumou um emprego numa empresa que faz transporte de mudanças, né? O cara tem um caminhãozinho, igual o irmão, tem um caminhão e vai lá na residência e faz a mudança da pessoa para outra residência. Só que é uma empresa muito grande nos Estados Unidos. Porém, o carro dele um dia antes deu problema. E ele morava, se eu não me engano, 60 quilômetros da empresa. E ele teve problema. Então, sem dinheiro, o único meio de transporte que ele tinha era um carro que já estava com combustível, e ele não tinha outra maneira de chegar até a empresa no seu carro dele. E aí tentou ligar para vários amigos, dizendo que, olha, eu estou sem carro e me deu uma carona, né, até a metade do caminho e tal, e não conseguiu contato com nenhum deles.
Pois bem, esse jovem teve a brilhante ideia do seguinte: rapaz, não tem dinheiro para transporte, porque os ônibus eram interestadual. O que eu vou fazer? Chegando 8 horas da noite, ele começaria na segunda-feira, chegando 8 horas da noite, ele foi, cozinhou alguns ovos, se alimentou bem, e aí ele teve a brilhante ideia: eu vou andando para o serviço, só que eu vou sair agora, 9 horas da noite. E esse cidadão, ele foi, começou a andar, saiu 9 horas da noite e caminhando. Pela Google Maps, ele pôs lá o trajeto, daria em média aí 60 quilômetros, em caminhada, daria em média aí entre 9 e 12 horas, dependendo do tamanho do passo do cidadão. E esse jovem, ele, por ser muito acostumado a correr no tempo de colégio, praticava aqueles cross country, né, que eles falam, né, sobe montanha, corre em parque e tal, ele estava acostumado já com aquilo, então pôs um tênis, uma calça, uma blusa e foi embora. E aí ele foi indo caminho até a empresa, andando, pensando que ele tinha esse compromisso de chegar no dia seguinte na empresa. E esse jovem foi, no meio da madrugada, continuou andando, e aí quando chegou perto de 4h30 da manhã, parou em um lugar, se sentou para descansar um pouco, e aí uma viatura de polícia chegou. E aí você imagina a cena: um jovem negro nos Estados Unidos, sentado no meio da madrugada na porta de um comércio. O que é? Ninguém ia pensar que é um jovem que está indo trabalhar, não é verdade? O policial já logo olhou aquela situação, ele encostou, abordou o cidadão e conversou. E aí o jovem contou a história para ele: olha, está acontecendo isso, eu estou indo trabalhar, meu carro quebrou, trabalho em tal lugar assim, 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 assado, o senhor fulano de tal, deu o endereço da empresa, o telefone do homem, tudo. E aí o policial falou: então, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar caminho meu voltando, eu vou te dar uma carona. E aí o policial deu uma carona. E aí, conversando com ele, falou assim: você comeu alguma coisa? Não, não me alimentei, não, só comi ontem, 8 horas da noite, mas foram alguns ovos apenas. E aí, o jovem seguiu viagem ali junto com o policial, chegou num lugar, pararam para se alimentar. Isso já era por perto de 6h30 da manhã, ele entraria no serviço às 8h, e aí pararam ali e comeu loucamente, né? O cidadão que caminhou a madrugada inteira e a noite passada inteira também, com muita fome, parou, comeu bem mesmo. E aí o policial falou: olha, aqui é meu ponto final, eu tenho que voltar para a delegacia para passar o turno, mas assim que eu passar o turno, o policial que vai assumir te leva até o lugar, né? E aí ele falou: tá bom. Aí ficou esperando por ali, nada do outro policial chegar, e aí ele pensou: eu vou me atrasar para o serviço. Olha o compromisso desse garoto, hein? Um rapazinho de 17 anos. Vou me atrasar, vou andando aqui. Canela para cima. Aí foi indo, lá no meio do caminho ainda, faltava ainda mais ou menos uns 7 ou 8 quilômetros até chegar no serviço. Ele foi abordado pelo novo policial que estava com a viatura, e o policial falou: olha, eu ouvi a tua história e eu vim te dar uma carona para você completar aí a sua jornada, né? E ele terminou a jornada e deixou ele na empresa. O policial levou ele até a empresa, aí a dona da empresa achou estranho, né? Um funcionário novo chegando com a viatura já no primeiro dia de serviço. Aí o policial foi explicar tudo o que havia acontecido. E aí imagine como foi o espanto da proprietária do comércio e do proprietário do comércio. Eles ficaram abismados pela ousadia e pela determinação daquele jovem em ter se proposto a chegar até o serviço, custe o que custar. E aí eu fiquei pensando na gente hoje, né? Se alaga o Bola Branca ali, ó, patrão, vai lá não, hein? Ou teve greve de ônibus lá em Rio das Artes. Aí você aqui já, o busão tá de greve, hein? Eu vou mandar até a foto aí. Então assim, ele chegou até lá, e aí aquilo foi recompensado. Eu acredito que aquilo de alguma forma foi recompensado. Por quê? Porque passaram um tempo, aquele jovem que ia entrar como ajudante já foi bem visto pelo dono, trabalhou mesmo duramente e alcançou posições melhores na empresa. E ele, depois disso tudo, alguns colegas e o próprio dono da empresa fizeram uma vaquinha na internet e levantaram um dinheiro e compraram um carro para esse jovem e deram um valor em dinheiro para ele ajudar a mãe dele e a si mesmo, né? Só que o espírito de desejo de auxiliar que esse jovem tinha era tão grande que ele pegou esse dinheiro e
universidade, onde pessoas que são mais carentes arrumam vagas, né, para estudar, para que serviço de auxílio para eles. Então, a história desse jovem ela é muito motivadora, porque muitas vezes nós, como cristãos, nós temos a oportunidade de cumprir com a nossa palavra e nós não cumprimos por coisas pequenas. Às vezes você está com dor de barriga, mas no seu serviço não tem banheiro. Mas o problema é o ônibus, né, até lá, posto de gasolina. Então, assim, tem situações que a gente tenta remediar com os nossos próprios remédios e a gente acaba passando como pessoas que não têm palavra. Você às vezes promete alguma coisa e acaba não cumprindo, por situações menores. E o que a gente aprende com algumas pessoas que têm esse tipo de determinação em fazer cumprir, olha, é meu primeiro dia de serviço, eu não posso faltar. Você tem que andar quase 70 quilômetros, eu vou andar 70 quilômetros, mas eu vou chegar no meu primeiro dia de serviço. Pode ser que no segundo eu não vá, porque eu não vou ter condições, não vou aguentar andar, mas os patrões já estão sabendo que pelo menos eu vou fazer a minha parte, seja o que venha o que vier, seja o que for, eu estou junto. Então, na palavra de Deus, nós precisamos ter esse mesmo tipo de ousadia, mesmo tipo de determinação em cumprir a nossa palavra. Ou melhor, em cumprir a palavra de Deus. Tem uma historinha, até estava conversando com minha mulher essa semana e a gente estava. O pai deu 2 moedas para o filho, né? Aí falou assim: ó, essa aqui é para você comprar um doce, e essa aqui é para você colocar lá na ofertinha, lá quando você chegar no culto, tá bom? Tá bom. Aí o filhinho foi no caminho, e aí o que aconteceu? Desatento, a moeda caiu e para dentro do bueiro. Aí ele olhou para o céu e falou: Jesus, sua moeda caiu no bueiro. Mas como que era a moeda de Jesus? Então, entenda que muitas vezes nós usamos alguns tipos de desculpas para justificar coisas que nós não queremos fazer ou coisas que nós não deveríamos fazer e fazemos. Pecado, por exemplo, né? Quando você toma alguma atitude, seja ela de ira, de ódio, de rancor ou qualquer outro sentimento pecaminoso que passe pela sua vida, quando você adota isso como uma prática para você, você comete um pecado. Você está infringindo, por mais que você tenha os seus motivos, mas você está infringindo uma regra bíblica. E aí o que acontece? Você tenta se justificar, mas é porque essa pessoa fez isso comigo que eu tive essa atitude. Então muitas vezes nós justificamos e nós não cumprimos aquilo que nós deveríamos cumprir. E coisas pequenas muitas vezes, não são coisas grandes. O simples fato de nós fazermos a obra de Deus de maneira relaxada é pecado. E aí o que eu faço? Ponho a culpa no pastor, ponho a culpa no líder dos jovens, ponho a culpa no diácono, ponho a culpa no tesoureiro. Eu sempre vou arrumar um argumento, eu sempre vou arrumar uma desculpa para me justificar, sendo que na verdade a culpa é minha, inteiramente minha. E nós vamos ver isso aqui em alguns versículos que nós vamos ler. Nós vamos entender que determinadas situações, determinados sentimentos, ou a falta da prática de alguns deles, nos leva a situações distantes do Senhor, né? No tempo em que vivemos hoje, tem se falado muito a respeito do poder da palavra, né? Você pega essas igrejas neopentecostais, elas falam muito do poder da palavra, mas qual é o poder da palavra que essas pessoas falam? Será que é o poder que a palavra tem de libertar o cativo, de salvar o perdido? Será que é esse poder? Ou será que é o poder de dar ênfase àquelas palavras chamadas místicas, né? Aos ditos de maldição, contra, eu declaro que a tua casa vai ser bênção, ou eu declaro que fulano de tal vai mal. Existe isso nesses lugares. E nós, como cristãos salvos, lavados pelo sangue de Jesus e conhecedores da palavra, muitas vezes nós declaramos determinadas maldições contra as outras pessoas. Você já reparou isso? Não vai muito longe. Os próprios apóstolos lá, quando foram entrar na cidade, eles oram para Jesus e falam: Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo e queima todo mundo aqui nessa cidade? Então não é tão distante de nós isso. Se os próprios que andavam com Jesus tiveram esse sentimento, imagine nós que ouvimos e vimos Ele pela fé. Qual não é a
nossa atitude nos dias de hoje. Então, a prática da palavra ela é importante para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver e para que nós sejamos pessoas melhores, né? Se você pratica a palavra, você pode ter certeza que a tua palavra vai ser cumprida. Porque quando você pratica a palavra, você se compromete em primeiro lugar com Deus, e ao passo que você se compromete com Deus, você vai ter compromisso com aquilo que você disser. Então isso é fato também, tá? Então vamos lá. Primeiro que nós vamos estudar aqui, eu queria separar alguns versículos aí, tá bom? Para você não ficar muito quieto e pelo menos fazer essas leituras. Um irmão aí que abre para Hebreus capítulo 9, 11 e 12. Quem é que pode? Oséias. Segundo irmão aí, Efésios 2, 8. Efésios 2, de 8 a 10. Irmão Manuel. A outro irmão, Salmo, capítulo 1, versículo 3. Fábio. Rapaz, e as mulheres aí? Vamos lá, ó, irmãs. Outra irmã vai abrir aí para Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Irmã, já deixa marcado que esse vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, tá bom? A gente já vai voltar para ele aí. Romanos 10, 9 e 10. Outro irmão vai abrir para Eclesiastes 7, 9. Quem? Manede. Mais um versículo aqui. Timóteo 2, 8, 9. Foi uma, foi duas. Jovens, cadê os jovens aí? 1 Timóteo 2, 8 e 9. Aí, Isaac. Não falou que vai, mas eu já estou com o nome dele. Mateus capítulo 12, 34. Uma Joêmia. E só, os outros eu leio, tá? Que senão fica muito fácil para mim, né? Só terceirizo a obra e deixo para os irmãos se virarem aí, não dá. Então vamos lá. Mozana, pode ler Romanos 10, 9 e 10, por gentileza. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então vem que nós vamos estudar aqui dois tipos de palavra, né? Primeiro, a palavra de Deus e os resultados dela, e depois a palavra do homem e os seus cuidados, né? Esse é um dos versículos que nós podemos entender que a palavra do homem, ela conduz à salvação. Porque Paulo ele escreve que se com a tua boca confessar, quem é que está confessando? São os anjos ou é o homem? O homem. Então a palavra do homem ela conduz à salvação. Então lembre sempre disso, tá? Que a tua palavra ela pode ser tanto boa para produzir salvação, quanto ela pode ser ruim para produzir maldição e morte. Olha só que importante que é isso. É por isso que Tiago fala tanto acerca da língua, né? Olha, vendo o tamanho do membro tão pequeno pode fazer grandes destruições, ele usa. Então temos que tomar muito cuidado, porque com a nossa boca nós podemos proferir bênção, e da mesma boca que profere bênção, ela pode proferir maldição também. Então aí o cuidado entre a palavra de Deus e seus resultados e a palavra do homem e seus cuidados, que nós devemos cuidar a respeito disso, tá? Então, vamos lá, a palavra de Deus e seus resultados. Ela influencia positivamente de várias formas a vida de cada um que tem Jesus Cristo como Salvador da vida. Então a palavra de Deus ela tem esse caráter de fazer com que ela seja influência na vida do homem e da mulher que conheceu Jesus Cristo. Se nós conhecemos Jesus Cristo, irmãos, por mais que seja difícil a luta, por mais que nós passemos por tantas dificuldades no dia a dia, tá? Só Deus sabe quantas são e quais são. Por mais que todas elas venham sobre as nossas vidas, a palavra de Deus ela é forte influência para produzir mudança.
de Deus que falha. Somos nós que não meditamos na palavra de Deus, né? Tinha um corinho, quando cantava aqui para as crianças na escola bíblica de férias, falava que se quiser crescer, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você tem algumas coisas, se quiser crescer, não é verdade? Então você precisa, para o crescimento do cristão, que a palavra de Deus seja a base sólida da sua vida. Muitas pessoas apoiam a vida em riquezas, apoiam a vida na família, apoiam a vida num emprego bom, num ensino bom. Não, eu sou doutorado em PhD, legal, mas e quando o seu doutorado em PhD não vale de nada, o que a tua vida vai prestar para ser? Hoje pode ser que o teu PhD, o teu serviço, renda de alguma coisa, mas e amanhã? Quando você tiver já de idade, ou quando você tiver um lugar onde o seu PhD, a sua formação e o seu dinheiro não servir de nada. O caixão é esse lugar. A sepultura é esse lugar. Então você precisa entender, e eu também, que a palavra de Deus, ela nos influencia constantemente para que a gente melhore. Essa é a intenção do Senhor. Que nós nos pareçamos mais com o seu Filho Jesus. E quanto mais nós queremos parecer com o Senhor Jesus, mais nós precisamos meditar na palavra de Deus e crescer nela. Então pode ser que você não tenha, não seja aquela pessoa que fale bonito no auditório ou que tenha tanta inteligência para ensinar. Não que você seja burro, mas nessa área você não é tão assim desenvolvido. Mas lá quietinho num canto, às vezes você está lá meditando na palavra, você está crescendo. Deus está te fortalecendo dessa forma. Então por isso que é importante você meditar na palavra de Deus, seja no teu serviço, seja na sua casa, seja na escola, seja no ônibus. A palavra de Deus, ela tem que ser influência na sua vida. E eu vou falar bem a verdade, irmãos, é muito difícil muitas vezes você lidar com as coisas do mundo e com as coisas da igreja, ou as coisas da vida, da igreja não, é da Bíblia. Com os ensinos bíblicos, porque eles se confrontam, eles vão contra um ao outro muitas vezes. Então às vezes você está com um tipo de atitude que o mundo te leva a ter, e do outro lado a palavra de Deus dizendo que está errado aquilo. Então você vive nesse conflito todos os dias, até o fim da tua vida aqui na terra. Não vai ter facilidade para você não, porém você precisa ser determinado. Você precisa ser determinado. Então isso é importante. E outra, pense numa coisa. Quem aqui tem mais de 15 anos de convertido? Levanta a mão aí. Mais de 15. Mais de 10. Todos que tinham mais de 15 têm mais de 10, tá? Então assim, imagine se hoje, você com mais de 10 anos de convertido, você nunca leu a Bíblia toda. E aí chega um novo convertido, e o cidadão em um ano já leu 5 vezes a Bíblia. Sabe o que é isso? É sede pelo conhecimento da palavra, que ao longo do tempo foi se perdendo, e você nem reparou isso. Sabe por quê? Porque caiu no comodismo, caiu naquela moda de que você é cristão e que você já sabe todas as coisas, porque no começo você já correu atrás, leu bastante, estudou livros e tal, e agora você já sabe muito e você não precisa buscar mais. Só que nós nos esquecemos de que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias ela se renova. Talvez um problema que você esteja passando hoje seja algo novo na sua vida. Você vai se basear em experiências antigas. Quais experiências? Se você não tem experiência com Deus, tudo que você estiver passando hoje, você não tem material de trabalho para superar. É isso que um pesquisador faz, né? Quando ele vai descobrir a vacina para o Covid, o que ele tem que ter? Embasamento científico, material de trabalho e experiência. Como que ele faz a experiência? Ele tem material científico para ter a cura, ele tem material de trabalho, que são os anticorpos, as outras bactérias, os vírus que vão combater a doença, e ele tem que ter a experiência, que são os ratinhos de laboratório, alguns animais que têm mais ou menos o mesmo sistema que o ser humano, e por último, o ser humano. Se ele não tem um desses
falhou na linha final. E a vida cristã é da mesma forma. Você precisa também de estar munido de coisas que possam te ajudar no momento de uma crise, no momento de uma dor, no momento de um sofrimento, no momento da perda. Se você não tem a palavra de Deus como solidez na sua vida, como aquele patamar firme onde você vai se apoiar, vai arruinar a tua casa. Ou como dizem, a casa vai cair. Então preste muita atenção, porque a palavra de Deus ela tem que nos influenciar todos os dias, né? A termos uma mudança de vida constante. A palavra de Deus ela salva a alma. A Bíblia ela falava a respeito de salvação por meio de sacrifício animal. Leia aí quem abriu para Hebreus capítulo 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí, ó, não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então Deus não salva mais por meio de animais, não salva mais por meio de sacrifícios animais como eram feitos lá no passado, né? Os judeus lá, o povo de Israel, eles sempre embasaram a salvação deles através de sacrifícios animais, levando lá para o sacerdote ou até mesmo alguém da própria família que sacrificava pela família toda, né? Ou como Jó, que fazia oração pelos filhos, pensando que os filhos tinham pecado e oferecia sacrifícios por eles. Então sempre eles foram embasados nisso, mas hoje não mais é dessa forma. Hoje é através do sangue de Jesus Cristo e da palavra limpa e verdadeira do nosso Deus. Então não é mais por meio de sacrifícios, não é também por meio de obras. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então as obras elas também não salvam. Se algum dia você teve dúvida de que se você fizesse uma doação para um morador de rua, limparia a tua pele com Jesus, você se deu mal. Tá? Isso não vai te fazer ser bem visto pelo morador de rua, apenas ele vai te elogiar, vai te agradecer, vai ser grato eternamente, mas isso não vai mudar nada. Se algum dia você entregou uma cesta básica para uma família que estava passando por alguma necessidade, pensando que isso ia melhorar a tua barra com Deus também, tem que falar isso para você, tá? Talvez você fale, puxa, eu não sabia, mas é verdade. Eu sei que você sabia, tá? É só uma forma da gente descontrair, mas a gente tem que entender isso, que as obras, elas nunca vão nos salvar. Nunca vão amenizar a nossa situação em relação a Deus. Porque é pela graça a salvação e não pelas obras. E é pela graça através da fé. Então, se você crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus ela é fundamental, ela é principal para a salvação da sua alma. O sacrifício de Jesus Cristo e a manifestação de tudo que nós conhecemos hoje através da palavra é que salva as nossas almas. Então você precisa entender isso, tá? Só que o grande erro está em quê? Às vezes as igrejas elas podem ser vistas como uma comunidade alternativa, e é nesse ponto que muitas igrejas têm se perdido. Muitas igrejas se colocam numa situação em que elas apenas querem reunir pessoas para tirar a pessoa da frente da televisão, ou da frente do boteco, ou dos jogos, e deixar ela aqui mais bonitinha, vamos adorar a Deus aqui e tal. São clubes, né? Onde pessoas estão se reunindo para ficar ali comemorando, festejando, e muitas vezes pessoas que nem sabem o que elas estão comemorando ali. Esse é um dos erros maiores que as igrejas têm cometido nos nossos dias. São mais vistas como clubes de entretenimento do que um local onde se adora o Deus verdadeiro, um local onde se estuda a palavra viva e eficaz. Então nós precisamos tomar cuidado com isso.
As igrejas que são fundamentalistas, que têm a sua base fundamentada na palavra de Deus, elas têm que permanecer fundamentadas na palavra de Deus, sob risco de caírem nesse mesmo problema de se tornarem apenas um clube de moda, né? Onde as pessoas compram roupa nova, chegam ali desfilando suas roupas novas, as mulheres com aqueles sapatos de salto bonito, né? Ou alguma joia, alguma coisa, uma bolsa nova. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a igreja ela não pode se tornar esse tipo de situação. A igreja ela existiu, foi criada pelo Senhor Jesus para salvar almas e para receber glória através da igreja. Deus recebe glória através da igreja. Então, se você faz desse local um clube de diversão, de entretenimento, de animação, você está no caminho errado, você está procurando um lugar errado. Talvez pode ser que você se convença disso, se é que algum dia pensou que aqui era dessa maneira, se convença disso e mude de opinião e mude de caminho, ou que você nunca tenha pensado nisso, glórias a Deus. Mas se a igreja ela só serve para você, puxa, não tem nada para fazer, acho que eu vou para a igreja hoje. Esse pensamento está errado. Você tem que pensar, eu tenho muito para fazer, mas eu tenho mais ainda na casa de Deus, então eu vou para lá para adorar a Deus. É uma semana inteira que você tem disponível para você fazer o que você quiser. Pensa nisso. Você tem de segunda a sábado praticamente, né? Para você fazer o que você quiser na semana. Você trabalha, você sai, você passeia, você visita familiar. Será que o domingo nós não podemos devolver para o Senhor como forma de gratidão? Depois de uma semana inteira que você fez tudo o que você queria, do seu jeito. Você talvez nem pediu um conselho para Deus naquilo que você deveria fazer. Será que no domingo, pelo menos, nós não podemos voltar a nossa atenção inteiramente para o Senhor e adorar a Ele de coração? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a igreja ela tem que ser um ponto de salvação, um ponto de pregação da palavra e um ponto de adoração. E não um clube onde as pessoas vêm apenas para se ver, para se distrair, ou porque o Faustão é muito chato, eu não quero ficar assistindo, aí eu fui para a igreja. Então pense nisso, tá? Porque é através da igreja que as pessoas são salvas. É através da pregação da palavra de Deus, por intermédio da igreja. Não esse quadrado de concreto, mas igreja, vocês. Que a palavra de Deus é pregada e as pessoas são salvas, tá? A palavra de Deus, ela traz felicidade. Olha que interessante isso. Que medita na palavra do Senhor será bem sucedido em tudo que faz. Quem abriu aí para Salmo, capítulo 1, lê o 2 e o 3, por gentileza. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Tem uma outra versão que eu li, que fala no finzinho ali, e em tudo quanto se empenhar, será bem sucedido. Em tudo quanto se empenhar, será bem sucedido. Uma pessoa bem sucedida ou bem-aventurada são pessoas que tiveram sucesso em algo que fizeram e são alegres com aquilo. A palavra de Deus ela é a única fonte de verdadeira felicidade que nós cristãos podemos ter. Muitas pessoas querem buscar alegria em tantas coisas, né? Você conversa às vezes com uma pessoa que era um ex-alcoólatra, um ex-viciado em droga, ou um ex-viciado em tantas outras coisas, e você pergunta para ele por que ele tinha esse tipo de prática. E as pessoas respondem, sabe o quê? Porque eu estava buscando contentamento em alguma coisa e não achava. E através da bebida, pelo menos, eu ficava alegre, dava umas risadas, contava piada, tomava uns tombos. A pessoa tentava argumentos ou artifícios para ela ter a alegria falsa do mundo através de coisas que não faziam bem para ela. Então a palavra de Deus nós precisamos entender que ela é a fonte da alegria. Ela é a fonte da alegria. Se você tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite,
tipo de tempestade sacudir o teu barco, mas você vai estar firmado em Jesus Cristo, você vai estar firmado na palavra, e isso vai te dar alegria, isso vai te dar solidez na vida, né? Você vai estar tão firme na palavra, você vai estar tão confiante que nada vai te abalar. Por mais que venha uma tempestade com um terremoto junto, a tua fé, a tua alegria e o teu amor pela palavra vão estar firmados. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela traz verdadeira felicidade ao homem. Então pense nisso. Antes de buscarmos alegria em tantas outras coisas, né? Nós precisamos entender que a alegria verdadeira, ela vem do Senhor, né? Obedecer a palavra, melhor, o que não obedece a palavra, simplesmente a ouve, não será capaz de se livrar da impureza e da maldade. Olha o versículo 21 do capítulo 1 de Tiago, diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, se a pessoa não obedece a palavra de Deus, muita coisa ruim vai acontecer com ela, com a vida dela. Primeiramente, ela não vai conseguir se libertar dos laços pecaminosos, né? É isso que Tiago escreve aqui. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Se você não dá ouvido à palavra que foi implantada em você, você não vai conseguir se ver livre disso. E aí você pega, existem pesquisas que falam a respeito disso, né? Pessoas que têm grandes problemas de mau humor, pessoas que são carrancudas, rancorosas, reclamonas, pessoas que só sabem murmurar. São pessoas que não encontraram, alguns pesquisadores dizem isso, né? Pessoas que ainda não encontraram uma fonte de felicidade verdadeira. Olha que interessante. Tem um canal no YouTube chamado Metaforando. Difícil a palavra, né? Metaforando. Quem quiser acompanhar esse cidadão, chama Vitor Santos, o nome dele. É muito interessante, tá? Não estou fazendo propaganda do canal dele não, tá? Porque eu não vou nem ganhar nada com isso, mas eu achei muito interessante. Ele faz investigação a respeito de micro sinais faciais. Então, às vezes, a pessoa que conta alguma verdade, levanta um pouquinho aqui, mexe o ombro, a boca cai um pouco na hora que fala determinada coisa, ele consegue, através de experimentos, de experiências, determinar mais ou menos se essa pessoa está mentindo, se ela está passando nervoso, se ela naquele momento está agoniada, se ela está rancorosa, se ela está irada, através desses sinais musculares que o rosto emite. E são sinais que são enviados pela sua mente. Então, por mais que você treine na frente do espelho uma mentira por muitos anos, quando você contar aquela mentira, por mais que ela pareça verdade para você, o teu cérebro envia sinais musculares que indicam que você está mentindo. E é muito interessante isso. E ele começou a avaliar, ele fez um estudo de caso com 10 mil pessoas, mostrando algumas atitudes de pessoas rancorosas, pessoas que são carrancudas, pessoas que não têm motivação da alegria. E ele foi avaliando essas pessoas ao longo de alguns anos, juntamente com alguns cientistas, e eles encontraram um ponto em comum entre essas pessoas. Eram pessoas que já estavam há muitos anos procurando uma fonte de alegria e nunca achavam. E aí eram pessoas que eram viciadas em pornografia, pessoas que eram viciadas em bebida, pessoas que eram viciadas em jogos, em televisão, em drogas, em tantas outras coisas. Só que essas pessoas não conseguiam achar uma coisa que realmente pudesse dar verdadeira alegria. Ele não é crente, ele não faz alusão nenhuma à religião, mas eu fico pensando que muitas vezes alguns cristãos passam a vida inteira tendo a palavra na mão, não meditam na palavra de Deus e não têm uma fonte de alegria que é a palavra de Deus. Não é isso que o salmista diz? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor
e nela medita de dia e de noite. Para quê? Para que seja bem-aventurado, bem-sucedido, alegre em tudo que faz, cresça, prospere. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus é ela que traz a felicidade para nós. Se você está procurando felicidade, alegria, contentamento em qualquer outro lugar, você não vai achar. Talvez ache momentâneo, ganhou muito dinheiro, olha que alegria e tal, mas daqui a pouco o dinheiro não faz mais sentido. Se o dinheiro fizesse sentido, não teria milionário passando por um problema de depressão, se suicidando. Então pense nisso. Talvez as pessoas mais alegres que existam são pessoas pobres. São pessoas pobres que não têm muito recurso. São as pessoas que são mais alegres, têm mais motivação para viver. Você vê menos pobre se suicidando, não é verdade? Quem já viu aí algum pobre se suicidando por causa de conta? Eu nunca vi, eu não conheço. Agora, rico se suicidar por conta de depressão, porque faliu, o pobre já está acostumado a não ter dinheiro. Então, para ele está bom. Se hoje ele não tem dinheiro e amanhã ele também não tem, está tudo igual. Agora, o rico tem dinheiro hoje e amanhã ele foi à falência, acabou a vida para ele, aí ele se mata. Não é verdade? Então, pensem nisso, tá? Que a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a alegria e felicidade do homem. Nós vamos à palavra do homem e seus cuidados, né? Onde nós devemos avaliar aqui a respeito daquilo que nós falamos e daquilo que nós não deveríamos falar, talvez, né? Quais os cuidados que nós temos que ter com a nossa palavra, né? Vamos ler aqui o versículo 22 de Tiago, capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Olha que interessante o que Tiago fala a respeito de prática da palavra, né? Deixa eu virar aqui. Tiago dá uma atenção especial aos efeitos da nossa palavra, né? Lá no capítulo 3, versículo 26. Eu acho que o texto errou aqui. É a revistinha está errada. Está aqui, irmãos. Se quiser ler depois. Está dando como 3,26, mas não é 3,26. Não, não é não. Não, ele fala aqui capítulo 3, versículo 26, mas eu acho que é o 1,26, olha. Se alguém se considera religioso, é esse mesmo, ele errou aqui, só colocou o número 3 na frente do versículo. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a religião desse tal não tem valor algum. É isso mesmo, capítulo 1, versículo 26. Então você precisa ter uma atenção especial em relação àquilo que você fala. É o que nós já falamos antes. A tua palavra ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Se você não refreia a sua língua e diz que é um religioso, a tua religião não faz sentido nenhum. Tua religião não vai ser levada em conta. Por quê? Porque se você não consegue refrear nem a própria língua, que dirá as suas atitudes? A língua que é um membro tão pequeno, né? Você não consegue refrear, imagina na hora de extremo ódio, você parte para cima do cidadão, não fala nenhuma palavra. Então você precisa, para mostrar que a sua religião é verdadeira, que aquilo que você crê é verdadeiro, então, olha, primeira coisa, refreia a sua língua. E é muito interessante isso, e é preocupante, que existem pessoas que têm matado outras pessoas dentro da igreja. Nossa, Ivan, sério. Sem usar nenhuma arma. A pessoa não usa nenhum tapa, nenhuma faca, nenhum revólver. Mas mata a pessoa através da palavra. Mata através de uma mentira, através de uma blasfêmia, através de uma calúnia. Já pensou nisso, que às vezes você caluniar uma pessoa é muito pior do que você dar um tapa nela? Porque o tapa entre você e ela, você deu um tapa, ficou ali entre vocês, depois de algum tempo a dor passou, a ira passou,
passou e vocês conversam e sentam, mas agora se você caluniar uma pessoa, essa calúnia vai tomar proporções e outras pessoas vão saber, e outras, e outras, e outras. E aí existe um provérbio chinês que fala, né, que algumas coisas não podem voltar, que é a água que passou do rio e a palavra que foi lançada ao vento. Não volta atrás. Você não tem como remediar isso, porque você já falou algo. E aí aquilo que você falou ficou para o tempo. Sempre vai haver alguém lá na frente que vai falar, lembra quando alguém falou alguma coisa a respeito do irmão lá? Era verdade aquilo? Futuras gerações possivelmente vão ouvir as calúnias que foram proferidas pela geração anterior. Então a nossa palavra ela tem muito peso e nós precisamos nos preocupar muito com isso, né? Todo cristão ele deve estar pronto para falar, para ouvir e tardio para falar. Devemos ouvir bem o que está sendo ensinado e devemos ser ponderados e cuidadosos ao falar. Existem pessoas que elas têm isso no próprio jeito dela, né? São pessoas que elas gostam muito, falam. Pessoas que às vezes você vai sentar num momento de conversa e a pessoa fala. Não estou dizendo uma vez ou outra, tá? E tem pessoas que às vezes acumulam o barril, vai enchendo, fica muito tempo sem falar com ninguém. Minha mulher que usa esse tipo de exemplo, né? Encher o barril, né? Pessoas que estão com o barril cheio. E aí a pessoa às vezes ela precisa esvaziar o barril, e aí ela senta e conversa e fala, isso é pontual, isso uma vez ou outra vai acontecer isso. Mas existem pessoas que têm esse perfil de sempre que estão numa conversa, as pessoas gostam de falar muito e nunca ouvem a outra. E aí o que acontece? Se você está sempre pronto para falar, você nunca vai ouvir. É por isso que Tiago fala, olha, todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 19 do capítulo 1 fala isso. Então nós precisamos estar sempre prontos e com o nosso ouvido atento a tudo que é dito. Sabe que as maiores confusões a respeito de uma conversa é dada por pessoas que não prestaram atenção na conversa. Sabia disso? Sabia, com certeza. Você já deve ter passado por isso. Você está lá sentado conversando com alguém e você está com a sua cabeça em outro lugar, pensando em qualquer outra coisa, preocupado com o serviço, preocupado com escola, preocupado com a comida, com a limpeza, né? As donas de casa aí que tem que trabalhar fora e dentro de casa, dobrado, sem ganhar salário dobrado. Mas aí você está ali conversando com a pessoa e a pessoa está pensando em outras coisas, em outras tarefas e não dá atenção. E aí de repente fala alguma coisa aleatoriamente ali, mas eu não estou falando disso. Nem prestei atenção. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos observando aquilo que está sendo dito. Quando o Tiago fala a respeito de pronto para ouvir, é que você tem que ser e se encontrar numa situação de estar apto para estar com seus ouvidos atentos àquilo que está sendo dito, para que você realmente entenda exatamente o que está sendo comunicado pela outra pessoa. Por quê? Onde é que surgem os conflitos por conta de falatório? Tem duas pessoas conversando e eu passei e rapaz, você acredita que eu ouvi a irmã Joênia conversando com um pastor ali, que parece que fulano de tal saiu de casa, mas eles estavam falando que a pessoa, olha, pastor, a irmã Joênia falando com o pastor, vamos simular aqui uma conversa. O irmão vai ter que sair de casa porque o telhado dele está com goteira. E aí você só pegou a parte do sair de casa. E aí você espalhou aquela fofoca para todo mundo. Ó, o Ivan está saindo de casa. Se alguém ouviu isso aí, o Ivan está saindo de casa. O Ivan está saindo dali a pouco. O Ivan está saindo de casa, já olha, o Ivan a gente separou na semana passada. Aí virou um telefone sem fio, aumentou a proporção. E aí as coisas vão ganhando proporções extremas. E aí o negócio vai ficando pior. Por quê? Porque uma pessoa não ouviu o que estava sendo dito. E ela foi muito ligeira ao falar e pouco experienciosa aí para ouvir aquilo que estava sendo dito. Então, irmão, sempre que você quiser ter um assunto mesmo, de forma inteira e saber tudo o que está acontecendo, ouça o que está sendo comunicado. Tem dúvidas? Pergunte, você entendeu o que eu estou falando? Não entendi muito bem, então vou te explicar novamente para você entender, porque a dúvida gera esse tipo de coisa também. Certa vez
mesmo aluno perguntou para o Spurgeon por que ele tinha que estudar tanto tempo, né, para se tornar um pastor. Ele chegou lá, um aluno do próprio Spurgeon perguntou para ele assim: pastor, por que eu tenho que estudar tantos anos, 4, 5 anos para ser um pastor, sendo que com 6 meses eu já estou apto para sair, a obra tem necessidade urgente, por que eu não posso ir já pregar? E aí Spurgeon falou para ele assim, usou um exemplo muito simples, falou assim: olha, o pé de abóbora, quando você planta, ele nasce em 6 meses e já está produzindo. 6 meses já está produzindo o pé de abóbora, é muito rápido. Põe a semente lá, daqui a pouco tem abóbora para todo lado. Só que uma criança de 3 anos pode ir lá e arrancar um pé de abóbora. Já a árvore não. A árvore leva anos e anos para crescer, para encorpar, para se solidificar com as suas raízes na terra. Só que depois que uma árvore cresce, é muito difícil de alguém derrubá-la com um empurrão. E esse mesmo exemplo serve para os cristãos. Esse mesmo exemplo serve para os cristãos. Se você sempre está pronto apenas para falar, apenas para se irar e nunca para ouvir, você não está aprovado pela palavra de Deus. Se você é um homem ou uma mulher que quer se solidificar na palavra de Deus, quer crescer e quer que a sua palavra tenha valia, por isso que você precisa se preparar. E às vezes a preparação de uma pessoa que não blasfema, uma pessoa que não murmura, uma pessoa que não fala mal, demora muitos anos para se preparar uma pessoa desse calibre. É muita experiência na palavra de Deus, é muito estudo, é muito embasamento, é muita prática de vida para você chegar nesse nível de excelência, de você não ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Só que o interessante é que tem pessoas aqui que têm mais de 10, 15, 20, 30 anos e ainda não chegaram nesse nível de experiência. Se um pastor pode se formar em 5 ou 6 anos e já está capacitado, mais firme do que quando ele entrou para servir no ministério, um cristão, estudante da palavra de Deus, ele tem a condição de estar dessa mesma forma, firmado na palavra, sem que haja nenhum tipo de motivação errada para ele falar nada a respeito dos outros. Então a palavra do cristão, ela tem que ser doce, ela tem que ter tempero, ela tem que ser saudável para os ouvidos. Ao contrário de pessoas que querem derrubar a fé cristã com as suas palavras. Então, Tiago, ele dá muita atenção a isso nesses primeiros capítulos. O cristão deve se despojar da ira antes de falar, né? A palavra precipitada pode causar ira e essa pode levar a palavras precipitadas. Então é um vício que está ali, um ciclo vicioso, né? Então uma palavra precipitada gera ira. E a ira gera o quê? Uma palavra precipitada, que gera ira novamente, que gera uma palavra precipitada novamente. Então sempre que você fala algo de forma precipitada, o próprio Salomão fala, né, que a palavra dura, ela faz o quê? Suscita ira. Se você fala de forma precipitada, de forma dura com outra pessoa, você está levantando ira na vida dela. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando você suscita ira na vida de outra pessoa, em primeiro lugar, você é o culpado por suscitar ira na vida da pessoa, então você pecou. Mas a pessoa ficou irada e proferiu palavras erradas contra a minha pessoa, então ela está errada também. Mas lembre-se que quem foi o causador daquela palavra dura? Você foi o causador. Então nós temos que ter, nossa palavra, ela tem que servir de bênção. Nossa palavra tem que servir de bênção para a vida da pessoa. Ao passo que você levanta ódio ou ira na vida de outra pessoa, você tem que esperar que essa pessoa, se não tiver muito espiritual naquele momento ali, vamos dizer assim, ela vai ter uma atitude que pode ser contrária àquilo que você espera. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? O cristão, ele tem que se despojar da ira antes de falar. Tem uma coisa que os psicólogos eles falam, que a primeira hora, logo depois de uma discussão, é a hora crucial, né? É um momento de extremo fogo, né? Então você discutiu ali, então aquela primeira hora não é a hora de apaziguar ainda. Por quê? Porque a ira está inflamada no coração de ambos, de quem proferiu
deu altura e houve a discussão, seja por qualquer motivo. Então nessa primeira hora não é a hora de apaziguar. Só que a Bíblia também diz que o sol não deve se pousar, né? Ou se pôr a nossa ira, né? Então, como quem diz, vai dormir, vai deixar a ira acesa, possivelmente amanhã de manhã não vai ser uma coisa muito boa. Então você não pode esperar o dia seguinte para você resolver o problema de hoje. Se você precisa resolver alguma coisa durante a madrugada, se é algo que seja extremamente urgente, resolva na madrugada, tá? Mesmo que não seja marido e mulher. Pode ser que seja com alguma outra pessoa fora da tua casa, que esteja no teu convívio, é melhor você resolver com ela. Então você precisa pensar nisso. Quando você trata uma pessoa de uma forma errada, provavelmente ela vai devolver a palavra de forma errada também. Então, abandone a ira das nossas, vamos abandonar a ira das nossas palavras, né? Quem profere ira recebe da mesma maneira ira e ódio e palavras duras na contrapartida. Então é muito perigoso isso, tá? Abre aí para quem ficou, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar, porque a ira abriga-se nos seios todos. Não apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Olha que interessante que Salomão fala a respeito da ira, né? O insensato tem a ira repousando nele. E a insensatez, ela leva ao quê? A atitudes impensadas, atitudes que você não calcula antes, né? Então, se você é uma pessoa insensata, eu espero que não, espero que aqui tenham pessoas sensatas, né? Pessoas que são controladas pela palavra de Deus e que têm uma vida voltada para a reflexão bíblica e são conduzidas por ela, né? Que a sua palavra não seja uma palavra errada. E a ira, ela tem uma outra preocupação a respeito dela também, tá? Não somente pelo fato dela repousar na vida de um insensato, mas a ira, ela atrapalha a oração. Você sabia disso? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Sem ira e sem discussões. Então, ore em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Porque se há ira no meio, então não adianta nada a tua oração. É isso que Paulo está escrevendo aqui para Timóteo. Se você está irado, o que adianta você levantar a mão santa lá e orar no meio de todo mundo? Para abençoar quem com a tua ira? Então é uma coisa para se preocupar também, que muitas vezes você está orando, mas você está irado com alguém. E isso é preocupante. Tome cuidado, que a tua oração ela não vai ser muito bem aceita. Olha, vai resolver o teu problema primeiro. Vai resolver o teu problema primeiro. Não é verdade? Então, vamos ter cuidado com isso, tá? A gente tem que se despojar da ira antes. Se você está irado com alguém, se separa dessa ira, deixa ela de canto, deixa diminuir o fogo ali da queimação da ira, né? Aquela azia da ira que sobe e desce aqui e você quer matar a pessoa. Descansa naquilo, para que depois você possa falar com a pessoa. Por mais que você diga, olha, eu não gostei da tua atitude, não foi uma atitude correta, me conduziu a ira, mas eu te perdoo. Eu preciso acertar com você, porque eu não quero viver separado de Deus por conta de um pecado que eu tive no meu coração. Então é fundamental que isso aconteça, tá? Se você tem algum tipo de problema, você tem que, olha, se for possível, né? Cabe a você resolver o problema, vá atrás de resolver. Se não cabe a você resolver o problema, nas horas entregue ao Senhor e seja feliz, né? Vai com Deus. Então é importante que a ira ela seja depositada no lixo. Então, se você não está irado, vive em paz. Se não há ira, se não há rancor, se não há ódio, então você está numa boa. Segue a sua vida, tá? Então pense sempre nisso, tá? O cristão deve falar sempre sem maldade. Agora pegou. A religião se torna vã quando não é acompanhada de palavras coerentes e abençoadas. Então veja só o lado preocupante de se falar sem maldade, né? Quando Paulo escreve lá, olha, não
torpe. Vocês já pensaram a respeito desse texto? Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras de baixo calão. Palavras que são feias, vulgares, vulgos, palavrões santos, né? O povo chama assim hoje, tá? Palavrãozinho santo, né? Não tem aquela cara de palavrão, mas é um palavrãozinho rustido. Malícia no meio da conversa. Irmãos, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é difícil. A pessoa que cresceu, nasceu e cresceu no meio de pessoas que têm esse tipo de prática, olha, quando chega na velhice é difícil da pessoa se desvencilhar disso. É muito difícil. Porque, olha, sempre é uma coisa que é assim, sempre que a pessoa tem algum tipo de possibilidade de enxergar uma malícia, vai enxergar a malícia muito mais rápido. Porque o cérebro já está condicionado àquilo. Isso é verdade, vocês estão pensando que é brincadeira? Eu sofri muito, sofro até hoje com isso. Não estou falando de malícia sexual, ninguém não pense nisso, tá, gente? Mas estou falando de você pensar a respeito de, na hora que alguém fala alguma coisa, você pensar numa piada que você já ouviu. Esse é o problema. E aí é o relato de um cidadão que está aqui na frente falando com vocês. Eu cresci, na verdade, no meio de tios que eram extremamente maliciosos. Desde pequenininho, eu me lembro do tamanho do Jonathan, assim, o menor. Meus tios eram muito, até hoje, são muito depravados. Muito, mas muito mesmo, os irmãos não têm noção. E aí uma criança cresce nesse ambiente de depravação, de linguajar profano, de coisas maliciosas. Imagina como é que cresce o cérebro daquela criança. E aí eu digo que eu estou em obra. Estou em obra. Jesus está fazendo a obra na minha vida ainda, mas eu não é. Minha mulher está dando risada por baixo da máscara. Mas é uma coisa difícil. E eu acredito que isso não é só comigo. Isso com qualquer um. Com qualquer um. É muito mais fácil hoje você lembrar uma palavra de duplo sentido do que uma palavra no termo correto, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos habituados a isso no mundo em que nós vivemos. Você passa na esquina indo comprar pão, aí o cidadão está com funk ouvindo no último volume, porque ele não consegue ouvir só para ele. Ele quer ouvir para os outros. E aí aquele funk está cantando uma música de duplo sentido. E aí não vai muito longe. Quem é nordestino aí, levanta a mão, sabe o que eu estou falando. Forró. O cara ouve o forró e o forró do cidadão tem duplo sentido. Música brega lá do norte tem duplo sentido. Mamonas Assassinas, que é muito duplo sentido. Então você vê que a sociedade está cheia disso. Isso é como se fosse um bolo com um recheio, uma camada bem grossa. Então a sociedade está recheada disso. E é muito difícil para quem quer andar de maneira digna diante de Deus, andar livre e isento disso aí. Eu vou dizer para você que é praticamente você não ouvir esse tipo de coisa, é quase que impossível. A possibilidade é quase negativa, é nula, de você não ouvir nenhum termo de duplo sentido durante um dia que você passa. Por mais que você não tenha o hábito de ver vídeos nesse sentido ou qualquer outra coisa, mas você está no ônibus e o cidadão está com o celular do seu lado ouvindo uma porcaria dessa. E a tua mente é muito interessante, né? Parece que quando você não gosta de uma música é que você lembra dela o dia inteiro, né? Alguém teve esse tipo de sensação ou só eu? Quando você não gosta da música, você detesta aquela música e aí você está tomando banho cantando a música. Ó, peguei uma janela na sua cabeça. Então é verdade, já aconteceu comigo. Isso não é uma coisa longe não, está aqui, ó, quem diz a respeito disso. Então assim, a gente não consegue ficar isento, não tem possibilidade. Só que como que nós podemos nos isentar desse tipo de situação? Permeando a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Por isso que a prática da leitura e da oração e da meditação na Bíblia, ela é muito importante, porque ela cria como se fosse uma camada protetora, vamos dizer assim, no nosso cérebro, no nosso coração, nos nossos sentimentos, que nos protegem um pouco mais a respeito disso. Você vai continuar ouvindo ainda essas mesmas músicas, mesmo sendo um leitor assíduo, mesmo sendo uma pessoa que ora a todo momento, você vai continuar ouvindo isso, porque você não foi tirado do mundo, você continua aqui nesse mundo ainda. Então você precisa
se desligar desse tipo de maldade, né? Esse linguajar ruim, essa maldade que impera nos nossos corações e na nossa mente, ela tem que ser tirada. E você precisa que a palavra de Deus faça essa camada protetora dentro da tua vida. Muito importante que isso seja algo sempre constante na sua vida, né? Por isso que em tantas passagens da Bíblia nós lemos a respeito de meditar na palavra de dia e de noite, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas vezes nós vamos achar passagens desse teor, por quê? Porque é só com um convívio dentro da palavra, com a busca incessante do Senhor, com a oração, todos os momentos, né? Como lá o povo de Deus, eles oravam voltados para Jerusalém, né? Para Israel. Nós precisamos orar também e ter uma prática quase que religiosa, vamos dizer assim, de orar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Olha, orando em todo o tempo, ou fora de tempo também você ora. Você está andando no ônibus, está orando, você está fazendo o seu serviço de casa, está orando. Por quê? Porque é o momento em que você está em comunicação com Deus. E lendo a palavra é o momento em que ela está comunicando de Deus a respeito para a sua vida, né? A respeito de Deus para a sua vida. Então eu espero que a gente possa realmente tomar cuidado, meditar na palavra de Deus e voltar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para que pessoas possam ser abençoadas pela nossa palavra, né? Pense nisso. Você é agente de Deus para abençoar. Você é agente de Deus para produzir fé na vida das pessoas. Você é agente de Deus para fazer pessoas crescerem. Só que se você não está fazendo pessoas crescerem através das suas palavras, através daquilo que você fala, daquilo que você escuta, então você está sendo, qual a palavra correta? Maldição. E um crente ser considerado maldição, isso não pode acontecer. Você tem que ser bênção na vida das pessoas. Por mais que não seja fácil a sua vida, por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha um monte de coisa, mas você precisa ser bênção. Você tem que pensar isso a respeito de si mesmo. Eu sou bênção. Diga isso para você mesmo todos os dias. Eu sou bênção nas mãos do Senhor. Eu sou bênção para a vida dos meus irmãos, então eu vou abençoar. O que eu falar vai ser para abençoar. O que eu cantar vai ser para abençoar. Se eu fizer alguma brincadeira, vai ser para abençoar também, não para ferir, não para magoar, não para machucar, não para menosprezar. Qualquer palavra dita tem que ser para colocar a pessoa para cima, é isso que a Bíblia ensina. Que o outro tem que estar numa posição mais elevada do que eu, não é isso? Paulo fala. Cada um considere o seu próximo como superior a si mesmo. Isso o Senhor Jesus também falou a mesma coisa. Aquele que quiser ser grande, ele tem que ser o menor de todos. Ensinamento bíblico isso. Então, para que a minha palavra ela tenha peso de bênção na vida da pessoa, eu tenho que ter esse tipo de atitude. E eu espero que a gente saia daqui melhor hoje, mais aperfeiçoado, mais instruído pela palavra, e que o Senhor traga grandes bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, e que você produza palavras de fé, de vida e de esperança sobre a vida dos seus irmãos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe quem está nos assistindo aí pelo Facebook.